Olá, amigo do Jornal Atos, você que está se preparando para o dia 2 de outubro, está chegando, 32 dias separa você nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, do dia 2 de outubro, o dia do encontro com a urna eletrônica. E você, é claro, para se preparar, para saber o que vai fazer na urna, tem que se informar. Tem que saber quem é quem. E para isso, o seu Jornal Atos está aqui no seu segundo encontro com Atos nas eleições. André Moroni aqui ao meu lado. Muito boa tarde, bom dia, né, para quem vai boa assistir. Noite, boa noite, né? A gente gente não sabe o horário que vai assistir, mas a gente queria cumprimentar você que está sempre conosco, nos dando a sua audiência. E vamos se lembrando, né? Faltam 32 dias, como você disse, e o importante nas eleições é conscientização, é análise de projeto, é saber por que você vai escolher aquele candidato e por que você vai votar nele. E para você ficar bem informado, é lógico, tem uma série de caminhos que você pode seguir para você nos acompanhar, assistir, comentar, curtir, compartilhar, o famoso leve a palavra do Jornal Atos nas eleições. Pois é, você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo Instagram e, claro, também no Spotify. E tudo isso, ó, no seu bolso, facinho de acompanhar, então você não tem motivo para dizer, não deu tempo, não consegui, e estava apertado no tempo. Pois é, sabe o que não dá tempo? É de você não se preparar nesses 32 dias e fazer bobagem nas urnas. Não podemos, temos um compromisso. E para isso, hoje, como prometido na semana passada, nós temos uma visita muito importante. O professor Marco Pazini está aqui ao nosso lado, advogado, militante na área de Direito Público e Direito Eleitoral, com experiência em Câmara Municipal, Prefeitura. Ele é especialista em licitações e contratos administrativos, coautor do livro Manual do Vereador que o Povo Quer. E também palestrante profissional, coach, professor e escritor. Ele é criador do método Soltadores de Mentes e os 5 verbos para soltar a mente e realizar sonhos, e da palestra, ele também é criador da palestra Soltadores de Mentes. Professor, muito obrigado pela presença. Temos uma campanha eleitoral diferente de tudo que a gente já viu. É difícil até comparar, porque se a gente comparar com 2018, tínhamos novos nomes, nenhum deles havia sido presidente, haviam ocupado alguns cargos, mas não haviam sido presidentes. Nas outras eleições, quase sempre um presidente em busca da reeleição ou diretamente ligado à eleição. E pela primeira vez temos um presidente na disputa e um ex-presidente também muito forte, um dos nomes mais fortes da história da política nacional. Para o senhor, o que tem identificado essa campanha como um todo, como única, e que aumenta o nosso desafio de acompanhar, avaliar e depois poder escolher? Bom, primeiro quero agradecer aqui o Atos por esse convite, para a gente poder falar um pouquinho sobre eleições, que é muito importante. O que nós vamos colocar na urna eletrônica, que a urna eletrônica é utilizada no Brasil há muito tempo e realmente funciona muito mais fácil do que você escrever no papel. E o que nós vamos depositar na ponta dos nossos dedos é muito importante, porque nós vamos escolher mais 4 anos, ou de uma reeleição de um presidente, do atual presidente, ou escolher um novo presidente, que talvez não seja tão novo assim como você já salientou, que pode ser um ex-presidente da República. Isso é o que as pesquisas dizem hoje, que existe uma disputa entre o atual presidente e o ex-presidente. Então, eu primeiro, falar um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. E eu vejo o seguinte, qual é a diferença, principalmente dessa eleição para a de 2018? Eu acho que a eleição de 2018, para mim, foi algo extraordinário, assim, totalmente fora do normal. Eu acho que a de 2018 foi fora do normal. Essa eleição, nós temos na disputa 2 nomes fortes e alguns que estão mais atrás, que me parece que estão fora já aí da chance de ir para o segundo turno. Porém, o que tem de novo nessa eleição? As redes sociais continuam fortes, continuam influenciando. Me parece que menos do que 2018, o que eu tenho essa impressão. O que temos de novo também? Um presidente que está buscando a reeleição e está atrás do ex-presidente. Pela primeira vez na história nós temos algo assim também. Alguém buscando a reeleição e que está atrás nas pesquisas. Então, essa acho que é o ponto mais, vamos dizer, divergente das outras eleições. E olha só, André, a gente tem alguns fatos dados pelo professor, e esses fatos acabam falando por si só.
com relação ao que temos hoje, né? Essa disputa e uma avaliação de dados, porque talvez a gente teve aí a primeira vez, né, a disputa de uma reeleição vencida ainda no primeiro turno por Fernando Henrique Cardoso. O Lula teve disputa no segundo turno, mas nunca deixou de pontuar na primeira colocação. A própria Dilma Rousseff, mesmo em meio a todo o turbilhão, que já estava extrapolando as acusações, as investigações com relação ao Petrolão, também nunca deixou de pontuar na primeira colocação. E aí o atual presidente Jair Bolsonaro nunca conseguiu, nestas pesquisas, desde as pré-pesquisas há um ano, pontuar na primeira. Eu acho também, não é, professor, não sei se o senhor concorda, que a radicalização também tem influenciado. Porque eu acho que até a própria pesquisa, você vê que aquelas pessoas que são totalmente contrárias ao bolsonarismo, elas vão se encaminhar para votar no que está diretamente com possibilidade de acabar tirando o poder do Bolsonaro, não elegendo o Bolsonaro. E isso acaba fazendo o quê? Com que a polarização fique ainda pior do que foi o ano passado, na última eleição. Eu acredito o seguinte, né? Nós estamos vendo as pesquisas que parece que está estagnado, né? A gente estava falando até em off aqui antes de começar, e nós vemos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fica nos 44%, 42%. E o atual presidente Bolsonaro também aí 30%, 32%, 34%, e não há uma variação tão grande disso. O que pode acontecer, falando sobre o que você apontou agora, é chegar no dia da eleição e nós pegarmos, por exemplo, os eleitores do Ciro Gomes, que na pesquisa da TV Globo, ele tem 7%. Os eleitores do Ciro Gomes, de repente, chegar naquele dia, no dia da eleição, e falar: sabe de uma coisa? Eu vou votar no Lula para acabar logo no primeiro turno. Essa é uma possibilidade. Eu acredito que é a maior possibilidade de se encerrar a eleição no primeiro turno. Eu não vejo assim, a não ser que aconteça algo extraordinário, o Lula ir ganhando ou o Bolsonaro ir também subindo, tendo uma diferença. Me parece que vai ser isso aqui que a gente está vendo. E a eleição, se continuar assim, vai ser decidida no dia, principalmente, na minha opinião, pelos eleitores do Ciro Gomes. Professor, a gente vai passar aqui as pesquisas, André. Começar por essa do IPEC, mas só para a gente pontuar algo, professor, o senhor citando isso do voto útil, há pouco a gente viu isso acontecendo. Em 2018, Marina Silva teve uma média de 15%, 12%, e nas últimas semanas degringolou e acabou tendo 1%. E a análise era de que o voto útil destruiu a campanha da Marina. Olha, é interessante que hoje de manhã eu estava conversando com um casal de amigos, nós estávamos falando sobre a eleição, né? E eu falei para eles que, por exemplo, muita gente em 2018 votou no Ciro Gomes, não pelos projetos do Ciro, mas porque enxergava que era a única maneira de se combater o Bolsonaro. A visão era, se o PT for para o segundo turno com o Bolsonaro ganharia, como aconteceu. E muitas pessoas tiveram voto útil, talvez isso a Marina tenha descido muito, e todo mundo foi para o Ciro. Então, pode acontecer o contrário agora. Quem está votando no Ciro ir para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, está aberto, eu acho que está aberto. Existe uma possibilidade de vencer no primeiro turno hoje, com esses dados aqui? Existe. Existe uma possibilidade de segundo turno? Eu acredito que é maior a possibilidade de segundo turno nesse momento. Mas são 32 dias para as eleições ainda, 32 dias. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Agora, interessante que nem os indecisos, vamos supor, se os indecisos estão em torno de 7% nas pesquisas. Se os indecisos fossem escolher Ciro Gomes, não levaria o Ciro Gomes para o segundo turno. Não. Isso é que é interessante. Há uma margem de análise nos números do Ciro Gomes. A André vai passar. A gente tem duas pesquisas, tá, gente, para passar para vocês. Uma saiu de segunda para terça-feira, que é essa que a gente está citando do IPEC, e a segunda é a da Quest Consultoria, que também tem feito uma série de pesquisas aí. Aliás, a gente vai ter, se eu não me engano, acho que na quinta-feira, né, a Datafolha também, que é outro número que está aí para sair. Com as debate, informações, né, do debate. Mas, André, vamos fazer o seguinte, André, se puder dar os números do IPEC pra gente. Tá, que saiu na terça-feira, o ex-presidente Lula ainda com 44%, o presidente Jair Bolsonaro
com 32%, o Ciro com 7%, a Simone Tebet 3%, o Felipe Dávila com 1% e os demais não pontuaram. E aí, olha só, professora, a gente tem também a pesquisa da Quest Consultoria. E os números são muito parecidos, para não falar quase idênticos. É verdade. Porque a gente tem Lula também na Quest, 44%, Jair Bolsonaro, 32%. O Ciro Gomes aparecendo, este sim, diferenciando da IPEC, onde ele teve 7%, na Quest ele aparece com 8%. Mas está dentro da margem, Dentro né? da margem. A própria Simone Tebet também com 3%. E aí Pablo Marçal, do PROS, com 1%. Vera Lúcia, do PSTU, com 1%. Felipe Dávila, o Emael, a Sofia Manzano, o Roberto Jefferson, que aliás está sob pesquisa, está sob análise, pode ter candidatura anulada na justiça nos próximos dias. A Soraya Tronic, aquela que participou do debate, até a gente vai falar do debate daqui a pouquinho e dos últimos dias, teve uma boa oportunidade de se mostrar, mas mesmo assim ainda não pontuou. Não pontuou. E o Leonardo Péricles também não pontuando. E aí a gente tem no número de brancos e nulos e não vai votar, olha só, veio essa resposta com 5% e os indecisos em 6%. São números, como o senhor estava dizendo, professor, muito parecidos. A variação é quase, sabe, é difícil demais de se perceber, porque quando vê um questionamento sobre pesquisa, vem, mas tal pesquisa está dando um número, tal está dando outro. E essa expectativa até para o Datafolha, né, para os pesquisas do Datafolha também, mas tudo dentro dessa margem, né? Eu acredito que, como a gente falou, está meio que consolidado. A não ser que surja uma nova facada ou alguma outra coisa extraordinária nessa caminhada. Não queremos que surja... De jeito nenhum, não, né? Mas assim, quando a gente fala facada, é um fato extraordinário. Né? Eu acredito que a variação vai ser muito pequena nisso aqui. E é impressionante, né? As duas pesquisas com os mesmos números, 44 e 32, e o Ciro de 7 para 8, ou seja, dentro da margem. Então, o que nós estávamos falando antes aqui é uma probabilidade grande de segundo turno e com uma possibilidade de um voto útil de Ciro, quem está falando que vai votar no Ciro, chegar na última hora e falar, não, vamos tirar o Bolsonaro e votar no Lula. Existe essa possibilidade. Daí já acabaria no primeiro turno. Acabaria no primeiro turno. Mas eu acho que a probabilidade maior é de segundo turno. Me parece, né? Agora, Andréia, há uma dificuldade por parte do presidente Jair Bolsonaro, porque esse exercício que o Lula tem tentado, que é poder atrair o eleitor de outros candidatos, porque se você for ver pelos índices nulos e indecisos, né, branco, nulos e indecisos, ainda cria uma dificuldade. É difícil você atrair esse público, mas quando você tem um candidato mais próximo, por exemplo, entre aspas, mais próximo, novamente, Lula, Ciro Gomes, nisso que o professor está trazendo, e essa é o desafio do Lula de tentar atrair o eleitor do Ciro Gomes. E aí nós tivemos no último debate, aliás, no primeiro debate realizado pelo Bandeirantes, né, um pool de emissoras e da mídia, que estampou a dificuldade do Bolsonaro disso, de poder atrair outros nomes, porque num deslize ele virou o centro das atenções de forma prejudicial para a campanha. O que eu vi no debate, no primeiro, que talvez acabe sendo o único debate, Verdade. Né? Perigamos. Pois é que o Bolsonaro, ele simplesmente só fala do que ele fez, ele foge das perguntas que não interessam, e ele também não sabe apresentar propostas. Ele fica preso em alguns números que teve algumas coisas que acabou entrando no fake news, né? Que é verdade ou fake. Porque o Bolsonaro, ele simplesmente não debateu proposta. Ele simplesmente falou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu peguei... E ele pegou mesmo, isso é uma verdade, o país numa época dificílima, que foi a pandemia, né? Mas... ele não tem proposta, né? Ele não diz até agora como é que vai ser daqui para frente, né? E da onde ele vai tirar o dinheiro das coisas que ele disse que ele vai fazer se ele for eleito. E agora, professor, quando a gente avalia, né, o que cada um tem que fazer nas próximas semanas? Há uma perspectiva de que Jair Bolsonaro e Lula não participem dos próximos debates, até mesmo algumas entrevistas. Por exemplo, o Bolsonaro deixou de dar entrevistas a uma emissora que tem sido avaliada como emissora, quase que emissora oficial do presidente da República. Estamos falando de uma grande emissora.
Mas nestes desafios, o presidente parece se enrolar mais. E o Lula acabou também sendo, nesse último debate, um destaque negativo. Porque 3 dias depois de uma boa entrevista ao Jornal Nacional, foi um Lula mais apagado. A impressão que dá é o seguinte, né? Eu sei que o proprietário aqui do Jornal Atos, igual eu, é palmeirense, e eu fico imaginando o seguinte, a mesma coisa o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vai jogar jogou contra o Corinthians, contra o Flamengo e contra o Fluminense. Entrou para empatar, não entrou para ganhar. Entrou para, poxa, eu tô com 44%, por que eu vou correr o risco de perder votos? Me parece que foi essa a estratégia tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Eu vou entrar, mas é para não perder voto, mais para empatar mesmo. Eu acho que os dois estão na frente. Dificilmente qualquer outro daqui vai alcançar os dois. Então eles entraram para empatar, ninguém entrou para ganhar, Agora, não. interessante, professor, que eu achei assim, o presidente Bolsonaro ficou preso no que ele fez, né? No que o governo dele fez, e o Lula ficou preso no que ele fez, mas no primeiro Há mandato. 20 anos. Né? Há 20 anos. Nenhum dos dois falou, olha, se eu ganhar, a minha proposta para a educação é essa, para a saúde é essa, para infraestrutura é outra, e nenhum deles apresentou isso. Eles ficaram assim, há 20 anos eu criei não sei quantos mil empregos, eu coloquei não sei quantos jovens na faculdade, eu deixei que fossem investigadas denúncias de corrupção, e o outro simplesmente das ações que tem feito no atual governo. Na minha opinião, por que eles fazem isso? Porque, infelizmente, se você pegar as redes sociais, quem se interessa por proposta? Quem se interessa por planejamento? Nós vivemos hoje uma era, na verdade, né? Eu não sei se vocês têm filhos, eu tenho 2 filhos pequenos, que é o imediatismo. É o imediatismo. Você entra na rede social, você quer ver algo para já, para agora. Então, parece que nós estamos criando uma geração, está surgindo uma geração que não pensa um pouco além, não pensa um pouco no planejamento, não pensa na importância do que eu vou fazer. O que eu vou fazer para poder melhorar a vida do brasileiro? Quais são os projetos que eu tenho? Então, parece que está sendo jogado de lado. Parece que as falas dos candidatos são o seguinte, eu vou falar o mínimo possível para aquela pessoa que está me assistindo aí no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, eu vou falar o mínimo para não perder o voto mesmo. E eu vou falar, geralmente eles falam, não para a população em geral. Eles falam o seguinte, eu sou o Bolsonaro, eu vou falar para aquelas pessoas que são bolsonaristas. Eu sou o Lula, eu vou falar para aquelas pessoas que estão ali comigo. Então eu acho que o debate perde muito com isso. E eu vou um pouco mais além ainda. Eu acho que essa questão de planejamento que nós estávamos conversando em off aqui também é um problema não só do governo federal. É um problema de governo estadual, é um problema dos governos municipais. É algo que tem que ser trabalhado e que as pessoas, os eleitores, tinham que cobrar. O que você vai fazer? Qual é a proposta? E principalmente, né, de onde que vai sair o dinheiro? E não acontece. O piso da enfermagem é um exemplo, não é? Foi aprovado no governo federal, mandado para os estados e se vira, né? Da onde vai sair o dinheiro para pagar o piso da enfermagem? Então, eu trabalho em município, eu sou municipalista, eu acho que o município é onde nós vivemos. E o que tem acontecido? Isso já de décadas para cá, podemos falar. O governo federal cada vez mais passa a responsabilidade para o município sem passar o recurso. E o que acontece daí nessa época? Aí vem deputado, candidato a deputado, eu trouxe emenda de 1 milhão para você, eu trouxe outra de 500. Tinha que acabar com isso, não tinha que ter emenda. Na minha opinião, sinceramente, a emenda eu acho que é um dos piores maus que a democracia brasileira tem. Não tem que ter emenda. Fica dando aquela moeda de troca. Exatamente. Né, eu te dou eu te dou uma emenda, você me dá voto. Isso tinha que acabar. Tanto que nós temos o orçamento secreto que você nem sabe para onde foi. Pois é. Então, esse é um mal que tem que ser combatido. E é um mal difícil de ser combatido. Agora, professor, você vê que nessa situação, Andréia, de a gente esperar o debate por pesquisa, o debate por projetos, planejamentos, a gente pode ter muito menos oportunidades. 2 deles já foram cancelados nessa semana. O debate da CNBB, né, que seria realizado aqui em Aparecida, com transmissão das emissoras católicas, da TV Aparecida. O debate da Rede TV, também cancelado. Por que foram cancelados? Principalmente pela ausência já anunciada
o que é um absurdo no meio de uma campanha. Mostra como as campanhas grandes, né, as duas principais campanhas, levam à necessidade do eleitor, tomam um cuidado com a necessidade do eleitor de ouvi-lo, né? Então, também da Rede TV Cancelados. E aí, professor, é muito difícil você até conseguir avaliar de fato, tem que fazer esse trabalho de pesquisas, e não só dos institutos, né? Tô falando da gente mesmo, do eleitor, para você conseguir chegar a outras propostas. Eu imagino, não só Ciro Gomes, mas Ciro Gomes, por exemplo, tem 56 segundos de TV. E a gente sabe que, por mais que as redes sociais se alastraram, há um nicho, há um público grande que não tem esse acesso. Não tem, e só assiste a televisão. E só assiste a TV. Rádio e TV, né? E rádio e TV, exato. E aí, você tem um Ciro Gomes, por exemplo, que perdeu 2 oportunidades. Praticamente aí, algo em torno de 2h30 por programa, 5 horas de TV, para poder debater, para poder questionar os seus adversários. Estou dizendo Ciro Gomes para dar um exemplo, tá, gente? Mas aí tem outros candidatos também, a própria Tronic, a própria Simone Tebet, que foi muito bem no primeiro debate, né? O primeiro e único, talvez. Primeiro e único, talvez. O presidente da República acabou levantando a bola ao atacar a jornalista Vera Magalhães, e a Simone Tebet aproveitou essa bola, pingou na frente do gol, o goleiro estava no chão, e aí foi fácil, né? Mas com essa dificuldade, a falta de debates, a gente vai acabar tendo mais uma vez uma eleição, e essa principalmente marcada como a eleição da desinformação? Eu não tenho dúvida disso, porque se você pegar as redes sociais, o que mais tem é fake news. Sabe o que é pior? Pior de tudo é o seguinte, você, por exemplo, você está em casa, você recebe uma mensagem do tiozão do WhatsApp. Pois é. A maioria vai lá e repassa, ela nem vai ver se aquilo é correto ou não. Toda vez que eu recebo uma mensagem, a primeira coisa que eu vou fazer é conferir, é real ou não. Se for real, ótimo, repasso. Se não for, acabou ali, morreu. A maioria das pessoas não fazem isso. A maioria, na verdade, acha que o Facebook, Instagram é a realidade. Por quê? Porque vem ele mastigadinho, dá trabalho, né? Parece que dá trabalho eu abrir um livro, eu abrir um site, eu ler um jornal, eu realmente pesquisar, conversar. E olha só pelo título, às vezes, né? Nem lê o que tá escrito. Nem vê. Às vezes tá vendo o título, já passa, se você abrir, não tem nada a ver. Eu lembro em 2018, uma corrente bolsonarista passou uma informação que, acho que tá falando que o PT estava queimando a bandeira do Brasil. Aí você abria a foto, não tinha nada a ver com o PT. E as pessoas nem para abrir a foto para ver. Acabou de acontecer. Esse caso da Vera Magalhães, por exemplo, houve informação em rádios, de novo, não são rádios, não estou falando de rádio interior, ou interior do Brasil, nem nada. Estou falando de rádio grande, tá? E sites, lógico, divulgando pelas redes, divulgando nos seus programas, divulgando nos seus portais, de que havia uma informação dada por uma das jornalistas do Grupo UOL, de que Vera Magalhães, eles editaram uma fala de uma apresentadora do UOL, dizendo que a Vera Magalhães havia dito a ela que teria feito aquela fala para poder provocar o presidente Jair Bolsonaro, sendo que quem disse isso ao UOL foi a Simone Tebet. Pois é. Então foi editado o áudio para poder parecer que isso teria sido com a Vera Magalhães, e a terça-feira da jornalista, porque quem não sabe, a Vera Magalhães trabalha no Grupo Globo, né? Trabalha na rádio CBN, também apresentadora, aliás, estava no debate representando a TV Cultura, ela é apresentadora do Roda Viva, e ela teve uma terça-feira marcada por ataques nas redes sociais, mas de uma forma inacreditável, porque se acredita, professor. Porque chega essa informação, Andréia, e ainda mais num período que a gente está vivendo hoje, por exemplo, das mulheres tendo que buscar espaço, e você ter um presidente da República num grande espaço, numa grande audiência, num debate visto pela TV, pela internet, por todo o país, atacando mulheres da forma como aconteceu, que faz com que essa desinformação ela vai começando a chamar a atenção, e aí é muito difícil fazer aquilo que a Andréia estava pedindo, que é mostrar projetos. Mostrar propostas. Não se mostra projeto, não se discute ideias, se discute apenas o que eu vou fazer para prejudicar o outro candidato, o que eu vou fazer para chegar exatamente a essa notícia falsa, para que as pessoas acreditem na falsidade. Infelizmente, as redes sociais têm um lado bom e têm um lado ruim. Hoje em dia, a gente pode dizer que elas mais desinformam do que informam. Não, infelizmente, eu também acredito nisso. Eu acredito nisso, que elas mais desinformam do que informam.
Mas também eu tenho visto, eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece que existe um movimento das pessoas mais jovens, um pouco contrário a isso. Tá, eu acho que está surgindo esse movimento. Eu não sei, não posso nem afirmar se ele existe hoje. Até porque o apelido não é o sobrinho do WhatsApp, né? Mas sim um tiozão, a É o tiazona tiozão do WhatsApp. WhatsApp. Pois é. Exatamente. Então, existe aí uma esperança. Eu trabalho com alguns estagiários lá em Aparecida que têm falado isso para mim. Então, me parece que existe um movimento. Mas, sinceramente, se não fosse a questão profissional, eu acho que eu nem teria rede social. Porque ela mais desinforma, às vezes você vai entrar na timeline do Instagram, parece que tá todo mundo, que a sua vida tá tão complicada, mas a vida de todo mundo é uma maravilha. Aí você fica até depressivo, poxa, o que eu tô fazendo de errado? Tá todo mundo bem, só eu que não? Então parece que não é a realidade em si. Parece não é a realidade em si. E se você costuma não colocar a realidade em si, por que você vai colocar a verdade ali? Essa é a grande verdade. questão. E eu acho interessante também que as pessoas são assim, né? Não todas, claro. Mas, saiu no Facebook, é verdade. Colocaram no Instagram. Tá lá no Instagram. É verdade, é claro que é verdade. Claro como, de onde saiu, qual é a fonte. Né? O dia que eu tive um microataque cardíaco, professor, foi o dia que alguém me disse, mas eu vi no TikTok. Aí eu acho que foi o ápice. Professor, além da questão presidencial, da disputa ao Palácio do Planalto, nós temos também a disputa ao governo do Estado. Essa não está, não é uma disputa bipolar, mas sim uma tripartite dessa guerra que vamos ter até o dia 2 de outubro. E aí nós temos números aqui também da pesquisa do IPEC para o governo do Estado. O professor Fernando Haddad, do PT, tem 32% dos votos, também está nessa margem já há algum tempo. Tarcísio de Freitas, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, ele que é do Republicanos, aparece com 17%. O atual governador do estado, Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 10%. Houve uma queda aí de Rodrigo Garcia nas últimas semanas. A Carol Vigliar, do UP, ela aparece com 2%. Antônio Jorge, do DC, Elvis César, do PDT, Altino Júnior, do PSTU, Vinícius Poit, do Novo, Gabriel Colombo, do PCB, todos eles apareceram com 1% só, e o Edson Dorta não pontuou, o Edson Dorta, que é do PCO. Brancos e nulos, 15% das intenções de voto, e os que não souberam parecem com 20%. Este é o número que me chama atenção, professor. Também foi o que me chamou mais atenção. Brancos e nulos, e olha, porque é um índice bem maior do que as pesquisas presidenciais. Não souberam 20%. Pois Se é. você pegar aqui metade desse e colocar para qualquer um dos três ali... Pois né? é. Então, Isso que eu achei em São Paulo interessante. está muito aberto. A última que eu tinha visto, o Tarcísio estava com 14, Rodrigo Garcia com 10. 14 para 17 está um pouco acima talvez da margem de erro. Mas me parece também que nós teremos Fernando Haddad no segundo turno e contra ou o carioca Tarcísio de Freitas ou contra o atual governador Rodrigo Garcia. Então, Interessante eu acho que a disputa isso. me parece que vai ser assim. Porque depois Apesar de que os tanto 20 tempo, pode mudar tudo, né? Depois de tanto tempo PSDB no governo, né? PT na frente, Tarcísio que caiu de paraquedas na eleição, na verdade foi isso mesmo. Né? Isso aí no debate da Band também com os governadores ficou bem claro, porque os outros candidatos todos disseram a ele, né? O senhor não sabia nem para que estado ia concorrer e acabou caindo aqui no estado de São Paulo. E o atual governador, que é o PSDB, muita gente não quer mais o PSDB no governo, e também ele ainda é desconhecido, né? E a gente até debateu isso, né, André, na semana passada. Exatamente. Talvez é um cenário construído pelo PSDB. E tudo aquilo que ele passou nos últimos 4 anos, né? A questão a fatia Alckmin foi descolada, o Dória, a forma como personalizou seu governo e também a pré-campanha, o Dória, lembrando que ele era um dos pré-candidatos ao governo nacional, né? E acabou afetando, de certa forma, eu nem digo de certa forma, afetando de fato, em peso, a campanha do Rodrigo Garcia, que mesmo com a máquina na mão, e com um contato muito maior do que no passado, esse estado atual com os municípios, ele não tem conseguido transformar isso em voto. Nós podemos até trazer um pouco o que houve na esfera federal aqui para a esfera do governo do estado, né? Porque há um tempo atrás nós vimos assim o governador Rodrigo Garcia distribuindo ambulância, insumos assim para todos os municípios.
Mas o problema que eu vejo aqui maior foi o que você falou. Saiu o Alckmin, tirou uma boa parte do PSDB. Sim. O Dória também saiu, com ele foi uma outra parte. Sobrou o Rodrigo Garcia. Vai ser o suficiente para ir para o segundo turno? Nós não sabemos e nem tem como afirmar por conta desses que não souberam, 20%. Ainda tem aí 30 dias com a máquina na mão, fazendo campanha. Se os prefeitos, vereadores realmente abraçarem a causa dele, pode mudar ainda essa E o interessante questão. é que nas últimas eleições para governador, São Paulo já resolvia no primeiro turno, né? Pois é. Nas últimas eleições. Nossa, Sempre ia no o primeiro último turno. nós tivemos, no segundo turno, Dória e Márcio França, né? Mas quase sempre com o PSDB com um pouco mais de Isso. facilidade. E agora? Muito bem, professor, eu gostaria muito de agradecer. É claro que tem muito mais para a gente poder falar sobre política. A gente vai ter a oportunidade de continuar, André, falando até o dia 2. Lembrando que no dia 2 vamos ter um programa especial de cobertura, né, pós-eleições, para saber qual cenário foi construído em âmbito nacional, estadual, para a nossa região, que está buscando aí a criação ou fortalecimento de uma frente parlamentar aqui do Vale do Paraíba, tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Deputados em Brasília. Professor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer falar, né, para vocês principalmente e deixar uma mensagem. Eu acho que nós temos que ter consciência na nossa escolha. O que nós vamos decidir lá no dia 2 de outubro é o futuro do nosso país. Nós tivemos um período de 4 anos muito difícil, pandemia, essa eleição de 2018 foi muito estranha, mas nós temos aí agora uma possibilidade de escolha. Se você vai escolher o ex-presidente, ou o atual presidente, ou os outros candidatos, isso tem que ser com consciência. E eu espero que no dia de apertar a tecla verde, a consciência esteja junto com você. Então, muito obrigado pela oportunidade. E André, semana que vem a gente vai ter outra oportunidade de debater aqui. E a semana que vem, você sabe que cai no dia 7 de setembro, 7 né? de setembro, vamos avaliar isso? Será que Pois vai pro dia 6, pro dia 7? Claro que você vai ter essa informação. Aliás, acompanhe o Jornal Atos, não só com Atos nas eleições, você tem o Política Conta Gotas, aquele diário dos bastidores, você tem o Política Conta Gotas Eleições 2022, o Atos no rádio com um debate muito mais regionalizado, lógico, né? E claro, as nossas edições impressas e jornalatos.net. Então a gente vai ficando por aqui agradecendo a sua participação, agradecendo a sua paciência, agradecendo, é lógico, né, o clique, a curtida, o compartilhamento que a gente sempre pede. Como eu disse brincando aqui no começo do programa, leve a boa palavra, se não fosse o do Atos, leve a boa palavra da imprensa no geral que está fazendo, está levando você à informação e fuja da desinformação, fuja do circo. Dia 2 está chegando e é claro, o Jornal Atos está de olho nas urnas. Até mais.